E aí, vamos lá? Resolver, na verdade, corrigir a questão, né? Espero que você tenha feito. Vamos lá. O Estado do Pará contratou, mediante procedimento licitatório regular, a empresa XYZ Transportes para a realização do transporte público intermunicipal do Estado, celebrando contrato de concessão de serviço público, sendo que as tarifas pagas pelos usuários seriam de R$ 20,00, dependendo do trajeto, sendo possível a venda de 36 cadeiras a cada viagem efetivada, ficando uma reservada aos idosos nos termos da legislação vigente. Ocorre que após 3 meses da celebração do contrato, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou uma lei conferindo gratuidade de transporte a todos os idosos que se apresentassem para a viagem, até o máximo de 15. Tal situação causou transtornos à empresa, uma vez que os valores que foram pactuados a título de tarifas já não conseguiram mais suprir os gastos com a prestação do serviço. A empresa levou isso a conhecimento do Estado, que se negou a rever as tarifas ou estabelecer alguma outra forma de reequilibrar o contrato. Logo, a empresa contratou seus serviços de advogado para propor a ação cabível, a fim de ser indenizada pelos danos materiais sofridos, bem como para rescindir o contrato de concessão celebrado. Em face da situação hipotética, redige na qualidade de advogado contratado a petição cabível. Pessoal, é uma ação de procedimento comum. Eu quero rescisão contratual e indenização. Não é para anular nada, né? Não tem nenhuma ilegalidade. Ele quer rescindir o contrato e ele quer ser indenizado de prejuízos, tá? É uma ação de procedimento comum. O autor da ação é a empresa, no caso, XYZ Transportes. O réu é o Estado do Pará. A competência da Justiça Estadual. O pedido, primeiro, uma suspensão em tutela de urgência, porque ele não está tendo mais condição, né, de prestar o serviço nesses termos, e a anulação, ou desculpa, a rescisão do contrato, ele não quer anular, rescisão do contrato e indenização de valores anteriores. Preste atenção, que muitos podem ter se confundido, achando que era um mandado de segurança, porque ele queria anular. Ele não quer anular nada. Primeiro, ele quer a indenização dos valores, então já não cabe mandado de segurança, mas o segundo, ele quer a rescisão do contrato. É uma ação de rescisão contratual, tá? A fundamentação jurídica. Fato do príncipe, né? A gente está diante de uma situação de fato do príncipe, mais especificamente, o artigo 9º, parágrafo 2º e 3º da Lei 8987. Seguinte, o artigo 9º, parágrafo 2º e o artigo 9º, parágrafo 3º tratam dessas situações de fato do príncipe. Um encargo legal, né, uma situação estranha ao contrato, uma atuação fora do contrato pelo poder público, e essa atuação do poder público fora do contrato acaba atingindo o contrato indiretamente. Isso é o que a gente chama de situação de fato do príncipe. E esse fato do príncipe gera o direito de revisão das tarifas. Então, existe uma garantia, um direito de revisão das tarifas em virtude dessa situação de fato do príncipe. Só que aí, nesse caso aqui, você tem que fazer um raciocínio lógico a ser seguido no mérito. Não são dois argumentos diferentes, é um raciocínio lógico. Houve o fato do príncipe, né? O desequilíbrio em decorrência do aumento do tributo, ou da edição da lei, que criou um encargo, porque gerou a possibilidade de gratuidade para 15 assentos. E aí, essa situação de fato do príncipe não gera direito à rescisão do contrato. Essa situação gera o direito à revisão das tarifas. Quando ele pediu a revisão das tarifas, a administração negou. Agora sim, ela foi inadimplente. Então, o inadimplemento da administração, que decorreu do fato dela ter negado a revisão de tarifas, é que gera o direito à rescisão do contrato. E essa rescisão vai se basear no artigo 39 da Lei 8987. Né? O artigo 39 fala que
a empresa concessionária pode requerer judicialmente a rescisão do contrato diante do inadimplemento do poder concedente. E o poder concedente foi inadimplente? Foi. Ele foi inadimplente, não em razão do fato do príncipe, ele foi inadimplente por quê? Em razão do fato do príncipe, a concessionária teria direito à revisão de tarifas, e a administração negou essa revisão. No momento que ela nega a revisão, ela é inadimplente no contrato. E esse inadimplemento contratual, pelo poder concedente, gera o direito à rescisão do contrato, judicialmente requerido pela concessionária, tá? É essa argumentação que a gente tem que apresentar aqui. Tá? Vamos lá. Com isso feito, a gente pode começar a peça. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho vara da Fazenda Pública, da comarca, 3 pontinhos, a questão não diz qual é a comarca, tá? Ela não fala que é no município de Belém, não fala nada, cuidado para não inventar. No estado do Pará, a gente só sabe o estado do Pará, maravilhoso, estado do Pará. Belém é uma cidade sensacional, né? Nossa, pato no tucupi, não vejo, toda vez que eu chego aí eu tenho vontade de comer, que comida maravilhosa. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da tracinho vara da Fazenda Pública da comarca, 3 pontinhos no estado do Pará. Pula uma linha, 10 linhas, pula mais uma e começa. Em XYZ Transportes, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, você pode botar. CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, vem por seu advogado, infrafirmado, com procuração anexa, endereço profissional na rua tal, onde serão doravante encaminhadas as intimações do feito. Propor ação de rescisão contratual com pedido de indenização. Ó, você não pode chamar de ação rescisória, né? A ação rescisória é uma ação específica para rescindir decisões transitadas em julgados. Então, ou você chama de ação de rescisão contratual com pedido de indenização, ou ação indenizatória com pedido de rescisão contratual, dá no mesmo, tá? Não tem problema. Então, você tem que apresentar os 2 pedidos, rescisão contratual e indenização. São os 2 pedidos dele. Então, ação de rescisão contratual com pedido de indenização, ação indenizatória com pedido de rescisão contratual, tanto faz. Em face do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir, tá? Então, basicamente é isso. XYZ Transportes, pessoas de direito privado, CNPJ, endereço eletrônico com sede na rua tal, vem, por seu advogado Pererê Parará, propor ação de rescisão contratual com pedido de indenização em face do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir. Beleza. Pessoal, ação de procedimento comum, né? Já está acostumado. Voltei porque a gente aprendeu mandato de segurança, ação popular, aí você não pode esquecer a primeira. Depois a gente vai treinar ainda, tem aí no meio dessas questões, a gente ainda tem ações populares e mandados de segurança e ações de procedimento comum, fora as novas peças que a gente vai treinar, tá? Mas vamos lá. Então, começo com isso. Aí,
eu vou para o cabimento. Do cabimento. É cabível. Apresente a ação de procedimento comum com fulcro no artigo 319 do CPC, por se tratar de requerimento de rescisão contratual combinado com pedido de indenização. Só isso, né? Fulcro no 319 do CPC, só para basear mesmo o cabimento. Normalmente, nas ações de procedimento comum, eles nem pontuam esse cabimento, mas a gente não pode correr o risco de pontuarem, a gente não ter colocado, então não é nada demais, vamos fazendo assim. Os fatos são a questão. Então, dos fatos, voltando aqui, o réu contratou mediante procedimento licitatório regular a empresa autora para a realização do transporte público intermunicipal no Estado, celebrando contrato de concessão de serviços públicos, sendo que as tarifas pagas pelos usuários seriam de R$ 20 a R$ 60, dependendo do trajeto. O contrato previa a possibilidade de venda de 36 cadeiras a cada viagem efetivada, ficando uma reservada aos idosos nos termos da legislação vigente. Ocorre que, após 3 meses da celebração do contrato, a Assembleia Legislativa do réu aprovou uma lei conferindo gratuidade de transporte a todos os idosos que se apresentassem para a viagem até o máximo de 15. E tal situação gerou transtornos à autora, uma vez que os valores que foram pactuados a título de tarifas já não conseguiam mais suprir os gastos com a prestação do serviço. Em razão disso, a autora levou tal situação a conhecimento do réu, que se negou a rever as tarifas ou estabelecer qualquer outra forma de reequilíbrio do contrato. Dessa forma, a autora vem propor a presente ação para ser indenizada pelos danos sofridos, assim como para requerer a rescisão do contrato de concessão celebrado, tá? Então, basicamente, os fatos são realmente os argumentos trazidos pela questão, né? Vamos para liminar, tutela de urgência. A primeira coisa que a gente vai pedir é tutela de urgência. Então, da tutela de urgência. Da tutela de urgência. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, prevê a possibilidade da tutela de urgência, desde que presentes probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, né? Requisitos do artigo 300 do CPC. Daí, um parágrafo para cada um, como sempre. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que o autor vem sofrendo prejuízos na execução da atividade e não tem condições financeiras de manter a prestação do serviço. Então, da forma que o serviço está sendo executado, né,
sem que ele tenha que ele tendo que garantir pelo menos 15 vagas gratuitas, ele não tem como manter. Ele vai acabar quebrando, né, falindo a empresa, deixando de prestar o serviço. Isso é o perigo de dano. Ele não tem como manter a execução da atividade daquele jeito, certo? Vamos lá. Aí, a probabilidade do direito se baseia na violação ao artigo 9º, parágrafo 3º, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 8987 de 95, diante da negativa do poder público de reequilibrar o contrato em uma situação de fato do príncipe, o que enseja direito à rescisão contratual nos moldes do artigo 39 da Lei 8987 de 95, tá? Aí eu vou concluir, mas presta atenção que isso aqui é o argumento de mérito. No mérito a gente vai desenvolver esses argumentos com mais calma. Agora eu já estou citando, né? Daí, portanto, deve ser suspenso o contrato de concessão até o julgamento do feito. Então, o que eu quero é a suspensão do contrato. A minha alegação é que existe uma situação de risco, a empresa não tem como manter a prestação do serviço diante da nova situação, né? Está muito caro para ela vai quebrar, e a probabilidade do direito é o mérito. Eu vou argumentar que é o que eu vou passar agora a trabalhar, mas eu já digo rapidamente que a violação ao artigo 9º, porque ele não reviu as tarifas, gera o direito à rescisão contratual, tá? O mérito a gente tem que tomar bastante cuidado. Essa é uma questão que não foi fácil, tá? Se você teve dificuldade, é normal, porque nessa questão você tinha que conseguir fazer um raciocínio de mérito que baseava-se no fato de que houve um fato do príncipe, esse fato do príncipe gerava o direito à revisão das tarifas, não o direito à rescisão, mas a administração negou a revisão das tarifas. E a negativa da administração na revisão das tarifas, aí essa sim gerou o direito à rescisão do contrato. Então você tem que fazer esse caminho aqui. A rescisão decorreu da negativa do Estado em rever as tarifas. Tranquilo? Vamos lá, vamos fazer o caminho. Do mérito. Inicialmente, o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 8987 de 95, prevê que os encargos legais e restrições extracontratuais geram o direito à revisão de tarifas. Vejamos. Daí eu transcrevi o 9º parágrafo 2º. No mesmo sentido, o artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 8987 de 95 reitera a garantia de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro para a empresa concessionária. Então, estou falando da garantia do equilíbrio econômico-financeiro para a concessionária, né? Aí eu vou explicar o que significa isso. Trata-se de situação
de fato do príncipe, que ocorre quando o ente público, em uma atuação extracontratual, atinge de forma indireta o contrato. Nesses casos, a concessionária tem o direito ao reequilíbrio do acordo. Então, a garantia da empresa, a princípio, né, é o reequilíbrio. É a revisão de tarifas, é o reequilíbrio. O fato do príncipe não gera direito a rescisão nenhuma. O que a empresa tem é o direito a requerer o reequilíbrio no contrato. Aí a gente vai dizer, caso o ente público se negue a efetivar esse reequilíbrio, haverá inadimplemento por parte do concedente que enseja direito à rescisão judicial nos moldes do artigo 39 da Lei 8987 de 95. Agora sim, eu cheguei onde eu queria, né? Eu disse, olha, se depois de tudo isso ela se nega a reequilibrar o contrato, aí sim ela é inadimplente. E o inadimplemento da administração, esse sim gera o direito à rescisão contratual. Então, o meu pedido de rescisão, ele decorre não do fato do príncipe, ele decorre do poder concedente estar negando o reequilíbrio. E é o que eu vou explicar no caso concreto. Virgem, esperem que eu fiz alguma coisa errada. Primeiro eu vou botar aqui, agora. No caso, em apreço, diante da situação de fato do príncipe, foi negado pelo concedente o direito ao reequilíbrio do contrato. Portanto, deve ser rescindido o acordo pelo inadimplemento do poder público e ressarcidos os prejuízos causados ao autor. Então, é isso que eu quero, a rescisão do contrato e o ressarcimento dos prejuízos causados em virtude desse inadimplemento contratual da administração. O poder concedente foi inadimplente no contrato, né? Vamos lá. 2 pedidos. São 5. Os 4 pedidos da ação de procedimento comum e mais a tutela de urgência, né? Vamos lá. Pelo exposto, requer 1. A citação do réu na pessoa do Procurador-Geral do Estado para, querendo contestar o feito. Então, citação do réu na pessoa do Procurador-Geral do Estado para querendo contestar o feito. Vamos lembrar dos nossos 5 pedidos, né? São 4, com a tutela de urgência 5. Primeiro, citação do réu. 2, a concessão da tutela de urgência com a suspensão do contrato
discutido até o julgamento final do feito. Então, concessão da tutela de urgência com a suspensão do contrato até o julgamento final do feito. O que eu quero, primeiro, é que enquanto o processo não seja julgado, o contrato fique suspenso, porque a empresa não tem condição de manter a prestação do serviço nesses termos. Então, como ela não tem condição, precisa suspender o contrato, né? 3. A confirmação da tutela de urgência com a procedência dos pedidos, são 2 pedidos, né? Determinando a rescisão contratual e o ressarcimento do autor pelos danos sofridos. Então eu quero rescisão do contrato, são os pedidos, procedência dos pedidos, confirmação da tutela de urgência com a procedência dos pedidos, determinando a rescisão do contrato e a indenização, o ressarcimento pelos danos causados. Daí, 4, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada dos documentos anexos. E 5, a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Beleza. Daí a gente tem que pedir, os 5 pedidos, né? A gente já está acostumado com eles, só relembrar, porque como a gente está fazendo outras peças, a gente vai perdendo. Então são 4 pedidos, mais a tutela de urgência. Citação do réu, tutela de urgência, confirmação da tutela de urgência e procedência dos pedidos, no caso aqui são 2, produção de provas e condenação em custas e honorários. Daí, em observância ao disposto no artigo 319, inciso 7 do CPC, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Então, em observância ao disposto no artigo 319, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Dá-se a causa, o valor de R cifrão, 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB número, 3 pontinhos. Eu vou passar para vocês um dever de casa, que é a questão 28. Tá aí. Foi noticiado em jornal de grande circulação. Esse é o dever de casa, tá? Não quero que você leia agora. Essa é uma peça que você vai fazer como dever de casa. Bacana? Depois que a gente corrigir essa peça, na próxima aula a gente vai tratar de ação civil pública. O tema da próxima aula é uma nova peça, uma nova petição inicial, que é a petição inicial de ação civil pública. Então, primeiro eu quero que você faça essa questão 28, que você já sabe que pode ser ou uma ação de procedimento comum,
ou um mandado de segurança, ou uma ação popular, né? Foram as 3 peças que a gente aprendeu até agora. Então, essa questão 28 pode ser qualquer uma das 3, e eu quero que você faça ela toda antes da próxima aula, tá? É importante que você faça a peça antes da aula, combinado? Beleza, pessoal? Até a próxima, hein?